Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar sobre alguns dos melhores fundos imobiliários, no caso aqui do nosso vídeo, 3 dos melhores fundos imobiliários que você encontra lá na nossa Bolsa de Valores, certo? A classe dos fundos aí é uma classe bem interessante, uma classe de renda variável que nos permite investir no setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial. Então aí para esse vídeo aqui, eu separei 3 bons exemplos de 3 bons fundos de 3 setores diferentes, e na minha opinião os melhores setores para a gente investir em fundos imobiliários. E aí vamos conversar um pouquinho sobre esses ativos, sobre esses fundos e alguns dos seus principais indicadores, alguns dos principais números desses investimentos. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como a gente comentou, ao longo desse nosso encontro aqui de hoje, nós vamos conversar aí sobre 3 ótimos fundos, 3 dos melhores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, certo? Então aí 3 opções para você, caso ainda não conheça, para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento, acrescentar na sua carteira de investimentos. Só lembrando que a classe dos fundos imobiliários é uma classe de renda variável, uma classe de ativos de renda variável, negociados na nossa Bolsa de Valores, e uma classe de investimentos, como o seu nome sugere, fundos imobiliários, que nos permitem investir no setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial. E um outro ponto bem interessante dos fundos imobiliários é que, além desse ponto de nos permitir investir no setor imobiliário, eles também são ativos que nos pagam rendimentos, que nos pagam dividendos todos os meses e rendimentos e proventos isentos de imposto de renda. Então, investir em fundos imobiliários, ter fundos imobiliários na nossa carteira de investimentos é uma ótima estratégia, é um ótimo caminho para que nós possamos ali estruturar e montar uma renda passiva e mensal com os nossos investimentos. E aí, partindo para o tema principal, para o foco principal desse nosso vídeo aqui de hoje, eu trouxe aqui 3 exemplos de 3 bons fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, para que nós possamos ali conhecer e nos aprofundar um pouco mais nos indicadores, nos números desses fundos imobiliários. Então vamos conversar um pouco sobre esses ativos, 3 opções aí dos 3 melhores setores para você investir em fundos imobiliários na nossa Bolsa de Valores. E a primeira opção, o primeiro exemplo de bom fundo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje é exatamente um fundo de papel, ou seja, um fundo imobiliário que investe em ativos de renda fixa ligados ali ao setor imobiliário brasileiro. Então é um fundo que investe em CRIs e LCIs, que são justamente ativos de renda fixa que investem, que aplicam seus recursos no setor imobiliário brasileiro. Então, fundos de papel são esses fundos que montam uma carteira, que montam um portfólio, um patrimônio, investindo nesses ativos de renda fixa. E o fundo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui é exatamente o MXRF11, um dos fundos mais populares, mais conhecidos da nossa Bolsa de Valores, com a maior quantidade de cotistas do nosso mercado financeiro. E o MXRF11, ele tem sua cota hoje sendo negociada na casa dos R$10, então é um fundo bem acessível para o seu investimento. E falando um pouquinho sobre os principais números, os principais fundamentos do MXRF11, ele tem no seu patrimônio hoje um patrimônio líquido na casa de 3 bilhões de reais, pouco mais de 3 bilhões de reais. Então é um fundo com patrimônio bem robusto, o que traz mais segurança e solidez por ativo. Já na parte dos dividendos, o fundo MXRF11, ele tem um dividend yield, que é basicamente um indicador que mostra quanto que do valor que você investiu você vai receber em dividendo, é um indicador que ele é expresso em porcentagem, e o dividend yield de hoje do MXRF11 está na casa de 12% nos últimos 12 meses, então é um fundo que paga ótimos dividendos, que paga bons proventos para os seus cotistas, e no último mês ele pagou ali 10 centavos por cota em dividendo. Lembrando aí que a quantidade de dividendos que você recebe de um determinado fundo imobiliário é ali proporcional à quantidade de cotas que você possui. Então, se você tem ali uma cota, você vai receber um valor X. Se você tem 10 cotas daquele fundo, você vai receber o valor 10X. Então, essa quantidade de dividendos é proporcional à sua posição naquele fundo. Então aí o MXRF11 é a primeira opção de um ótimo fundo. Na minha opinião aqui o MXRF é um dos melhores fundos da nossa Bolsa de Valores e um dos melhores fundos do seu setor, que no caso aqui é o segmento de fundos de papel desse ativo na nossa Bolsa de Valores. A segunda opção, o segundo bom ativo que eu quero te apresentar nesse vídeo aqui é exatamente o VISC11. O VISC11, que é um fundo que investe no setor de shopping center, um dos melhores setores para que nós possamos investir na classe dos fundos imobiliários na nossa Bolsa de Valores. Então o VISC11 ele vai investir, ele vai montar ali uma carteira, um portfólio com a quantidade certa ali de ativos, no caso aqui de shopping center,
distribuídos aí em bons estados do nosso país. E falando um pouquinho aqui sobre os números do VISC11, ele tem sua cota hoje sendo negociado ali a pouco mais de R$110, então é um fundo bem acessível para que nós possamos começar a investir. Tem um patrimônio líquido também bem robusto, de mais de 3 bilhões de reais, então um fundo com um patrimônio bem sólido e bem seguro para que nós possamos investir. Falando um pouquinho dos dividendos do VISC11, ele tem um dividend yield no acumulado nos últimos 12 meses de pouco mais de 10%, então é um fundo que também paga ótimos dividendos, paga ótimos proventos para os seus cotistas, e no último mês pagou ali cerca de 85 centavos em dividendo por cota para o seu investidor. E para fechar aqui essa nossa explicação sobre o VISC11, essa nossa análise sobre o VISC11, como nós comentamos, ele é um fundo que investe em shopping center, então ele tem ali uma carteira, um patrimônio, um portfólio com vários shoppings dentro da sua custódia, ali dentro da sua administração, e o VISC11 ele tem hoje 25 imóveis, 25 shopping center, distribuídos em 14 estados do nosso país. Então é um fundo com patrimônio bem forte, bem diversificado, então é uma outra característica boa, um outro ponto positivo que torna esse fundo, torna o VISC11 um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores. Então aí o VISC11, esse ótimo fundo aí de shopping center, um fundo com ótimos números, com ótimos fundamentos, com um ótimo portfólio, com uma boa quantidade de imóveis distribuídos em bons estados do nosso país, é a segunda opção de um segundo bom fundo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. E o nosso terceiro e último exemplo, e na minha opinião aqui, um melhor fundo da nossa bolsa de valores, se não um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores, dentro ali do melhor setor para você investir, no caso aqui é o HGLG11, um fundo aí do setor de galpões logísticos na nossa bolsa de valores. Então o HGLG11 desse setor de galpões, ele é um fundo que vai investir nesses imóveis, vai investir nesse tipo de ativo, nesse tipo de setor imobiliário. Então é um dos melhores setores por ser ali um setor que tem alta demanda, tem alta procura, tem contratos longos e contratos bem valiosos para os seus fundos de investimento. Falando um pouquinho aqui sobre os números do HGLG11, ele tem sua cota hoje sendo negociada ali a pouco mais de R$160, então também é um fundo bem acessível. Tem no seu patrimônio hoje mais de 5 bilhões de reais, então é um fundo com patrimônio bem forte, bem robusto e bem sólido do nosso mercado financeiro. Falando um pouquinho aqui em dividendo sobre o HGLG11, ele tem dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de pouco mais de 8%, então é um fundo que também paga bons dividendos, paga bons proventos para o seu cotista, e no último mês pagou ali cerca de R$1,10 por cota, pagou cerca de R$1,10 por cota para quem é cotista, para quem é investidor desse fundo. Como nós comentamos, o HGLG11 ele é um fundo aí do setor de galpões logísticos, então ele investe nesse setor, nesse segmento, e no seu portfólio hoje, dentro da sua carteira, digamos assim, ele tem ali 24 imóveis, 24 ativos, distribuídos em 5 bons estados do nosso país. Então também nessa questão aqui de portfólio, também nessa questão de patrimônio, o HGLG11 ele é um fundo bem forte, bem sólido, com uma boa quantidade de imóveis distribuídos em 5 ótimos estados do nosso país. Então, HGLG11, um ótimo fundo aí de galpões logísticos, um fundo com ótimos números, com ótimos fundamentos, é a terceira e última opção e, na minha opinião, um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores para você estudar, para você analisar e aí possivelmente fazer o seu investimento e adicionar na sua carteira de investimentos. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo para comentar aqui sobre essa classe dos fundos imobiliários, uma classe bem interessante da nossa bolsa de valores, uma classe de ativos de investimentos que te permite investir no setor imobiliário e, acima de tudo, te paga rendimentos, te paga dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda. E aí, dentro dessa classe, nós conversamos aqui sobre 3 dos melhores fundos da nossa bolsa de valores que eu considero, certo? De acordo com a minha análise e de acordo com a análise de vários especialistas do mercado financeiro. Então, é sempre interessante você ali procurar e conhecer várias opções de ativos, vários tipos de ativos, vários exemplos, fazer o seu estudo, fazer a sua análise e ali adicionar a sua carteira de investimento, aquele que melhor se adequa a você e aos seus objetivos com seus investimentos. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo aqui, certo? E novamente peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima semana. Valeu!